Nós temos novas regras do YouTube sobre notificação de conteúdo criado por inteligência artificial. Agora, toda vez que você subir um vídeo, short ou live, precisa avisar para o YouTube se tem algum trecho de conteúdo criado por inteligência artificial. Todo conteúdo criado no seu canal vai precisar desse aviso. Você precisa avisar para o YouTube que teve algum conteúdo modificado. Eu vou te mostrar aqui na prática exatamente como é que funciona. Quando você sobe um vídeo, e até para vídeos que já estão disponíveis dentro do seu canal no YouTube, rolando a tela, você vai clicar aqui em mostrar mais e tem esse trecho, conteúdo alterado. Alguns itens descrevem seu conteúdo, alguns desses itens aqui embaixo descrevem seu conteúdo. Uma pessoa real parece dizer ou fazer algo que não disse ou fez. Filmagem alterada de um evento ou lugar real, geração de uma cena de aparência realista que não existe de verdade, sim ou não? Só que, presta atenção no que eu vou te falar agora, não é simplesmente essas três opções. Existem mais coisas, qualquer coisa hoje gerada por inteligência artificial dentro do seu canal no YouTube precisa ter algum aviso, não são só esses três elementos. Eu vou te explicar aqui quando você deve e quando você não deve marcar essas opções. Ou melhor, você sempre vai precisar marcar sim ou não. Qualquer modificação que você tenha feito no seu vídeo com inteligência artificial passa pelo uso dessa regra. Você tem que marcar sim ou não. Uma das coisas que muita gente vai ficar preocupado, isso vai afetar a monetização do meu canal? Não, isso não afeta a monetização, nem afeta outras regras de avaliação que o YouTube tem sobre criação de conteúdo. Tem uma regra do YouTube chamada Política de Monetização de Canais. Se a gente rolar essa tela aqui, tem uma informação onde o YouTube fala claramente: conteúdo produzido em massa a partir de modelos ou gerado por programas não são aprovados para o programa de parcerias do YouTube. Eu já fiz um vídeo completo aqui explicando quando o uso de inteligências artificiais não são permitidos dentro do YouTube. Isso aqui, essa nova mudança, não significa que basta marcar sim que o seu canal vai ser automaticamente aprovado para o programa de parcerias. Em alguns casos, o YouTube ainda vai considerar que o seu conteúdo não entra para o programa de parcerias porque ele foi gerado massivamente por um programa, não teve muita intervenção humana ou quase nenhuma intervenção humana. Isso é proibido pelas regras do YouTube. Eu já fiz um vídeo detalhado sobre esse assunto. Agora, quando a gente terá que avisar para o sistema, para o algoritmo do YouTube, que tem algum conteúdo modificado por inteligência artificial ou gerado por inteligência artificial? Só para você ter uma ideia, se você usar uma inteligência artificial para modular a sua voz, para simular a sua voz, falar no seu lugar, mesmo que seja a sua própria imagem e a sua própria voz gerada por uma inteligência artificial, você tem que avisar para o algoritmo, você tem que avisar para o sistema do YouTube que aquele conteúdo foi gerado por inteligência artificial. Eles têm uma página de ajuda completa sobre divulgação do uso de conteúdo sintético ou alterado. E aqui eles fizeram até uma lista de coisas que são permitidas e de coisas que não são permitidas. E presta bem atenção porque eu vou explicar primeiro exemplos do que não precisa informar. O que você não vai precisar informar para o YouTube quando fizer qualquer modificação usando inteligência artificial. Por exemplo, filtros de beleza, filtro de áudio. Você usa algum filtro de áudio para tirar ruídos de fundo ou coisas que atrapalhavam o entendimento da sua voz dentro do seu vídeo. Você joga numa inteligência artificial para ele corrigir esse áudio para você? Não precisa. Filtro que modula a sua voz, ou que altera a sua voz para efeito cômico ou para efeito didático, onde claramente não é uma voz humana real. Você não precisa avisar. Fundo verde dentro dos seus vídeos, qualquer fundo verde gerado dentro dos seus vídeos ou alterado, desde que isso claramente fique evidente para o espectador de que foi alterado por fundo verde. Legendas geradas por inteligência artificial, você não precisa avisar para o algoritmo. Filtros de áudio, filtro de imagem, filtro de beleza, correção de cores, sistemas de cortes e edição de vídeos. Quando você joga ali no editor de vídeo, ele já automaticamente corta os vazios e os trechos desnecessários do seu vídeo. Isso não precisa ser avisado. Sistemas que geram animações ou imagens e elementos gráficos que claramente não são reais, não tentam simular a realidade ou alterar a realidade ou parecer real.
Isso você também não precisa avisar. Vocês estão entendendo que o ponto do YouTube, a preocupação do YouTube é justamente com coisas que facilmente enganam as outras pessoas. Você está assistindo um vídeo e não tem certeza se aquele conteúdo é real, se aquela voz é real, se aquele personagem, aquela pessoa que está falando ali é uma pessoa real. Nesses casos, quando as pessoas vão ficar em dúvida, você tem que marcar que foi gerado por inteligência artificial ou modificado por inteligência artificial, mesmo que seja apenas um pequeno elemento, um pequeno trecho do seu conteúdo. Então, um pequeno trecho ali, você alterou e claramente as pessoas não vão perceber que foi uma alteração por inteligência artificial. Você precisa avisar isso para o seu público. Quando está evidente, você não precisa avisar. Também não precisa avisar para o algoritmo do YouTube gravação de jogos, realidade virtual, realidade aumentada, claramente identificáveis. Então você está usando ali um óculos de realidade virtual, está gravando algum conteúdo que gera realidade aumentada e está claramente mostrando e provado para o seu espectador de que aquele conteúdo foi gerado artificialmente, não tem problema. Você pode usar estes recursos e não precisa avisar. Você não vai precisar clicar lá na tela quando estiver subindo o vídeo para avisar que é conteúdo alterado. Você pode marcar isso como não. Essa preocupação você tira da mesa. Agora, quais são os casos em que você vai precisar avisar? Quais são os casos que você vai precisar avisar? Imagens e vídeos gerados por inteligência artificial para ilustrar uma informação ou preencher trechos de vídeos. É aquele B-roll. Quando você pega um gerador de imagem e pede para ele gerar algo que simula a realidade. Você se lembra daquela imagem do Papa Francisco vestindo um casaco branco da moda? Esse tipo de coisa, você precisa avisar que foi gerado por inteligência artificial. Qualquer elemento dentro do seu vídeo que você gerou com a intenção de preencher conteúdo no seu vídeo, e aquele conteúdo, aquele vídeo, aquela imagem, aquele trecho, ele foi modificado a tal ponto das pessoas não saberem comparar isso com a realidade ou com uma criação de inteligência artificial, você vai ter que marcar que sim, que aquele conteúdo foi alterado. Tá? Então qualquer elemento ilustrativo, imagens manipuladas para parecer reais, personagens humanos, mesmo que seja você mesmo, tem muita inteligência artificial hoje, que pega a sua própria imagem e consegue falar com a sua voz e parecer que é você que gravou. Quando você fizer esse tipo de coisa, tem que marcar que foi gerado por inteligência artificial. O canal do Gaveta, o Anderson Gaveta, ele fez um vídeo dele em que alguns trechos ele usou uma inteligência artificial para gerar a imagem dele, simulando que ele estava falando alguma coisa com a própria voz dele. Nesse tipo de situação, você tem que marcar que foi conteúdo alterado por inteligência artificial. Então, todo tipo de personagem humano, que pareça muito real, ou que engane a vista, mas tem umas inteligências artificiais aí que você claramente percebe que é um bonecão, que não é tão realista assim, ainda precisa marcar, porque algumas pessoas desavisadas podem achar que aquilo é um personagem real, principalmente se for alguém que você está alterando, que é muito conhecido, que é famoso, esse tipo de coisa precisa ser avisado. Vozes humanas realistas. Qualquer tipo de voz humana realista, voz sintética, voz robótica, com o objetivo de substituir a narração ou a dublagem como se fosse pessoa real. Você vai precisar marcar que aquele conteúdo tem conteúdo modificado por inteligência artificial, que aquele seu vídeo foi modificado com inteligência artificial. Se a voz humana ela é muito realista, tem a intenção de parecer realista, mesmo que seja uma voz sintética, que não está imitando a voz de ninguém, você tem que marcar que sim. Se estiver imitando a voz de alguém, aí você tem que marcar isso claramente. Tem que ficar evidente dentro do seu vídeo. Você tem que marcar essa opção. Isso inclui qualquer tipo de voz clonada, mesmo que seja a sua própria voz, e mesmo que seja claramente falso ou manipulado. Quando você cria algum conteúdo com um efeito cômico ou só para puro entretenimento, você ainda tem que marcar que foi gerado por inteligência artificial. Mas qualquer pessoa que entrar aqui vai perceber que aquela voz é uma voz sintética, que eu tô fazendo aquilo só pela brincadeira, por efeito cômico, por entretenimento. Ainda assim, tem que ser marcado que foi feito com inteligência artificial. Por que o YouTube tem essa preocupação? Porque muitas pessoas podem pegar trechos. As pessoas pegam trechos, descontextualizam aqueles trechos e fazem parecer que aquela imagem foi real. Infelizmente, esse tipo de coisa acontece.
No seu vídeo tá claro que tem um efeito cômico, que foi feito só para se divertir, você avisou no início que aquele conteúdo era um puro entretenimento, que não tem nada a ver com a realidade, mas alguém maldosamente ou mal intencionado pode ir lá e cortar um trecho e fazer parecer que aquilo é real. Então, esse tipo de conteúdo tem que ser marcado como gerado por inteligência artificial, conteúdo que foi modificado por inteligência artificial. Portanto, qualquer representação realista ou representação da realidade que foi gerado por inteligência artificial, você vai ter que entrar lá e marcar que sim, você vai ter que clicar que sim, que aquele conteúdo foi alterado por inteligência artificial, inclusive nos vídeos passados do seu canal. Você vai ter que entrar na área de conteúdos, isso vale para shorts, para lives e para vídeos longos, para vídeos de estreia, qualquer conteúdo. E também você tem que se preocupar até com a forma que você comunica isso dentro do seu canal. O próprio YouTube vai colocar um aviso ali nos vídeos mostrando que aquele conteúdo foi gerado por inteligência artificial ou que ele contém trechos gerados por inteligência artificial. Ou seja, não precisa ser o vídeo inteiro, pode ser só um pequeno trecho lá dentro do seu vídeo, tem que fazer essa marcação de que sim. Então qualquer representação realista, que seja significativamente realista a ponto de enganar alguém, mesmo que esse não seja o objetivo, mesmo que tenha como objetivo artístico, cômico ou para entretenimento, músicas feitas ou modificadas por inteligência artificial, você foi lá, criou uma música de fundo para o seu vídeo, vai ficar tocando lá no fundo, ninguém nem está prestando atenção direito. Se aquela música foi gerada por inteligência artificial, você tem que notificar, você tem que avisar. Você modificou alguma música, alterou alguma música por inteligência artificial, também precisa avisar. Tem que ficar bem claro isso que eu tô falando, porque nas regras do YouTube, nessa nova política de divulgação de conteúdo, eles mesmos avisam que a gente pode perder a nossa conta. Bom, tá aqui, ó. Você precisa avisar, essa é a imagem ilustrativa deles, disso que eu tava mostrando agora. Isso vai aparecer nos seus shorts, por exemplo, aqui ele tá mostrando um exemplo na descrição de um short, que esse conteúdo foi feito por inteligência artificial, e também vai ter um aviso bem na tela. E quais são os riscos? Em alguns casos, quando o criador não informa que o conteúdo foi alterado, o YouTube pode tomar medidas para reduzir o risco de danos aos espectadores, aplicando proativamente um marcador que os criadores de conteúdo não poderão remover. Então, se você não avisar para o YouTube e ele identificar que aquele conteúdo tem partes modificadas por inteligência artificial, eles vão colocar o marcador e você não consegue alterar. Além disso, os criadores de conteúdo que consistentemente optam por não divulgar essas informações estão sujeitos às penalidades do YouTube, incluindo a remoção do conteúdo ou a suspensão do programa de parcerias do YouTube. O seu canal não vai ser deletado, mas se você já tiver sido aprovado no programa de parcerias, pode perder esse benefício e aquele vídeo específico também pode ser removido ou vários vídeos do seu canal podem ser removidos. E dependendo da gravidade e da insistência, outras regras do YouTube avisam que você pode perder a sua conta por violar sistematicamente as diretrizes do YouTube. E esse aqui é um desses casos. Tá aqui o aviso para todo mundo entender, todos os links e referências eu vou colocar aqui embaixo na descrição. Isso aqui é extremamente importante, principalmente porque as ferramentas de inteligência artificial vão tomando cada vez mais espaço no nosso esforço de criação de conteúdo. Para todo mundo ficar tranquilo. Marcos, eu usei lá o ChatGPT para me ajudar na criação do meu roteiro, para ter ideias de títulos, para simular alguma capa, ter estratégias de conteúdo. Eu preciso avisar que esse conteúdo teve o auxílio de inteligência artificial para ser gerado? Não, não precisa. Para gerar o seu roteiro, para gerar o seu título, você usou qualquer ferramenta, o ChatGPT, o Gemini da própria Google, você não precisa avisar. A questão é, no conteúdo, naquilo que você está informando ou criando, se tem alguma imagem, elemento gráfico, de áudio, qualquer coisa desse tipo, como eu já expliquei, e o link da divulgação de uso de conteúdo sintético dentro da página de ajuda do YouTube vai estar aqui embaixo na descrição, lá você vai ver todos os detalhes. Agora, você usou inteligência artificial para te assessorar na criação de conteúdo? Não precisa avisar. É só se isso estiver como elemento dentro do seu vídeo. Eu vou deixar outras referências de links aqui na tela e também links aqui embaixo na descrição. E já garante a sua inscrição aqui no canal. Eu espero você. Até a próxima.